Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, dia 27 de junho, né? Terça-feira. Hoje sai a nossa querida ata do Copom, todo mundo aguardando, né? O primeiro ponto da nossa agenda semanal, que seria a ata do Copom, para começar a ter um direcionamento para a semana, né? Ontem nós tivemos o Ibovespa cedendo aí mais um pouco, né? 0,6% de queda. Isso é natural. Seguiu o exterior, que também teve uma liquidação. Então, nada muito preocupante, beleza? Bom, antes da gente seguir com o vídeo, vou deixar um recado para você que ainda não é inscrito no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, dê aquele like, compartilhe esse vídeo com mais amigos aí que queiram ter acesso ao Morning Call com fatos e dados sem viés, beleza? E aqui os comentários também estão liberados, podem colocar aí as suas dúvidas e conforme for, eu consigo ali responder e tudo, e até mesmo se der um feedback, sem problema algum, estamos aqui para evoluir, beleza? Bom, agora, recados foram dados. Vamos seguir aqui a nossa pauta de hoje. A gente já vê ali o mundo um pouco mais tranquilo, vamos colocar dessa forma, né? A gente já tem lá uma reunião acontecendo, o fórum que o BCE está fazendo lá em Portugal. Já tivemos algumas falas, né, do pessoal do BCE e impactou um pouco ali nas bolsas europeias. A gente já vai falar rapidinho, certo? Primeiro vamos começar ali com o Ásia Pacífico, que está num misto ali. A gente vê Xangai subindo 1,23%, o Hang Seng subindo 1,95%, e a Austrália subindo 0,6% basicamente, 0,56% aí de alta, beleza? Isso muito impactado com falas do primeiro-ministro ali da China, né, mencionando que para o próximo semestre nós teremos a China crescendo muito mais do que foi no primeiro semestre, né? Até porque a primeira leitura que nós tivemos ali do crescimento do PIB foi 4,5%, né, positivo, foi até bom. Porém, o mercado esperava mais, até porque o plano de crescimento da China está aí colocando na casa de 5% de crescimento do PIB, beleza? Então, com essa leitura, isso faz com que os mercados também, os investidores, esperem muito mais pelo Banco Central, né? Algumas ações mais agressivas em termos de afrouxamento monetário, para poder trazer mais impulso e mais pujança na economia chinesa, beleza? Bom, olhando os índices que fecharam no campo negativo, né, como o Nikkei no Japão, KOSPI da Coreia e Taiwan, a gente vê como são índices que são um pouco mais carregados pela questão das ações de tecnologia. A liquidação das ações de tecnologia lá na Nasdaq, né, nos Estados Unidos, isso acabou impactando nesses índices, né? Então, nós tivemos ali uma liquidação, até porque o KOSPI da Coreia também já veio numa sequência de alta, Nikkei no Japão também veio também com uma série ali de alta, então acabou dando uma liquidação, fazendo com que as bolsas recuassem, também natural, sem problemas algum, beleza? Falando ali de Ásia, nós tivemos uma leitura muito boa, né, no fechamento agora dessa janela do minério de ferro, onde a gente vê o minério de ferro subindo aí 4% e já impactando nas ADRs das mineradoras lá no pré-market nos Estados Unidos, né? Então a gente já vê Vale subindo quase que 1%, 0,94%, nós temos Rio Tinto subindo 0,85% e BHP subindo 0,44%. Então isso é bem positivo, isso pode impactar aqui nas nossas mineradoras e auxiliar também o Ibovespa a subir, né, um pouco mais. Olhando a Europa a gente já vê ali, a Europa abriu levemente positiva, né? Só que com as falas de alguns membros ali do BCE no fórum, isso acabou fazendo com que a Europa cedesse um pouco mais. Alguns índices já começaram a virar para o campo negativo, mas a Europa, olhando no geral, está neutra, certo? Tem alguns dados que vão sair essa semana sobre a economia norte-americana, que vai ditar ali um pouco mais em relação ao aperto monetário nos Estados Unidos e dados econômicos também, né, como a taxa de desemprego que vai sair ali do Reino Unido, né, da zona do euro, desculpa, aonde isso também impacta na decisão da política monetária, beleza? Então, alguns membros ali já mencionaram que o aperto monetário na zona do euro vai permanecer, precisa fazer para poder trazer a inflação para a meta. Então, está muito distante, eles precisam manter essa taxa de juros elevadas e vão apertar um pouco mais. Então, isso acaba trazendo a Europa para um caminho, né, hoje, ali mais neutro, mais próximo ali do 0 a 0, então o Eurostoxx está ali 0,10% de alta, a gente vê o FT100, né, do Reino Unido 0,06 de queda, então bastante neutro, sem muitas preocupações.
tem muita coisa para acrescentar hoje por parte da Europa. Olhando para o nosso Ibovão, né, que a gente já vai chegar lá, então só dar mais uma pincelada, nós temos aí o petróleo, né, o WTI cedendo na casa aí de 1%, nós temos o Brent também cedendo na casa de 1%, isso pode impactar a nossa querida Petro, né, ou o setor petrolífero, e a Petro ele acaba tendo um ponto positivo, né? Muita gente ainda não consegue entender como é que vai ser essa paridade de preço. Então, quando a gente vê o Brent caindo, isso pode ser positivo também para a Petro. Petro que ontem no STF já teve, né, uma vitória aí, né? O STF deu causa ganha aí para a Petrobras naquela ação trabalhista aí que ia impactar em quase 50 bilhões de reais. Então, isso acabou sendo muito positivo para a Petro, né? E isso pode ainda trazer impulsos para a estatal hoje e fazendo com que ela suba, né? Continue no campo positivo. Beleza? Bom, olhando os futuros americanos, estão basicamente neutros ali, né? Subindo 0,20%, né? O futuro S&P estão tendenciando uma abertura de neutro para positivo às 10h30 da manhã, quando abrir a bolsa norte-americana. Show? Bom, deixa eu trazer aqui agora para vocês o nosso Ibovespa, né? O nosso Ibovão da massa. Aí, nosso Ibovespa que teve cedendo aí na casa de 0,6% ontem, né? Então, perdendo aí no diário, perdendo o high-low, vindo encontrar aqui a média móvel de 20 períodos, como falei, que era natural, né? Essa FIBO a gente traçou no semanal. Vamos pegar aqui no diário, então a gente pega por essa pernada aqui de alta, né? Então, tem espaço para vir aí, né? Até os 115 mil pontos, sem problema algum. Mas hoje pode ser que a gente tenha aí uma Vale um pouco mais forte, até mesmo uma Petro seguindo um viés positivo. E mediante a ata do Copom, a gente pode ver também os bancos reagindo um pouco mais, certo? Então vamos ver, aguardar, né? Vai sair a ata do Copom hoje e tudo vai caminhar conforme os investidores vão avaliar essa ata, certo? Olhando ontem, nós tivemos a Petro subindo aí 2%, né, impactando bastante nessa queda, né, tirando um pouco o peso da queda. Nós tivemos a Vale, né, os materiais básicos, tendo um volume um pouco menor, porém fechando levemente positivo, conforme acompanhando, né, a ADR ontem lá nos Estados Unidos. Mas hoje, com o minério de ferro subindo, a gente pode ver aqui a parte das mineradoras um pouco mais forte, né? Vamos acompanhar, e a Petro pode ser que siga ainda esse caminho positivo. Se Petro vier positivo, as mineradoras estiverem no campo positivo e o setor financeiro corroborar também, vir no campo positivo, a gente pode ter aí o Ibovespa bem forte hoje aí e tendo aí uma alta, certo? Bom, falar rapidamente aqui da nossa carteira pública, né, onde a gente tem aí a Vale caindo 11%, né, e o NASD 11, que é o nosso índice que acaba replicando, né, o nosso ETF que replica o índice Nasdaq, caindo aí 2%, mas nós estamos aí positivo 3%, lembrando que a gente está construindo a carteira e para o mês que vem a gente vai ter mais um aporte e teremos surpresas nas ações aqui, iremos incrementar um pouco mais das ações na nossa carteira pública. Beleza? Bom, falar da doleta, botar aqui no diário para vocês. Ontem nosso dólar também teve mais uma queda de 0,5%. Isso ainda traz um viés negativo para o dólar, perdendo essa parte aqui, como eu falei, do 4,70, tende a vir buscar os 4,50, né? Quando a gente olha no mensal, o dólar 4,50 chega até a ser factível bater os 4,50, né? Porém, perder os 4,50 já acho um pouco mais difícil, perder os 4,50. Porém, até 4,50 dá para caminhar tranquilamente com o dólar, sem problema algum, né? Nós tivemos aí, dentro da semana, uma queda bem expressiva, né? Olhando no mensal, desculpa, né? Esse mês a gente teve o dólar caindo bastante, né? no mensal. Então, tudo corroborando aí para
se perder esses 4,70, vir buscar os 4,50. Beleza? Bom, vamos falar aqui do nosso calendário de hoje. Vou tirar aqui. Hoje, o que nós temos, né? Nós já tivemos aqui a Christine Lagarde falando, lá no evento do BCE, como falei, ela falou, outros dirigentes também falaram, e mencionaram sobre aperto monetário, a manutenção do aperto monetário lá por parte dos membros do BCE. Então, isso acabou jogando um pouco mais, né, de água no chope da galera lá, dos investidores europeus, que estavam no campo positivo e alguns índices já vieram para o campo negativo, beleza? O que nós temos hoje que vai ditar, né? Às 8 horas da manhã sai a nossa ata do Copom, né? Então, 8 horas da manhã, os investidores estarão olhando a ata do Copom, o mercado ainda não vai ter aberto, né? Os derivativos, os índices futuros abrem às 9 horas da manhã, então índice futuro e dólar futuro abrem às 9 da manhã, e às 10 horas da manhã abre o nosso Ibovão da Massa, né? O mercado à vista abre às 10 horas da manhã. Então, a galera vai ter até às 10 da manhã para digerir essa ata e começar a trabalhar a sua carteira de investimento, né? Se vão continuar acelerando para uma busca de empresas, ações de crescimento que tendem a se valorizar mais ainda com a questão da queda da taxa de juros, assim também como os fundos imobiliários, né? Porque o IFIX ele acaba sendo impactado bastante. Posso até botar aqui, ontem eu estava numa reunião com um sócio meu, né? O Renan Saquete. Ei, Renan, nós estamos conversando justamente sobre isso. Vou trazer aqui o comparativo para vocês. Bom, então hoje sai a nossa ata do Copom às 8 da manhã. 9 da manhã sai o IPCA 15, né, que é uma prévia do mês de junho, que se a ata do Copom vier branda, né, sinalizando que possa ter um corte na taxa de juros, e a gente vê que o IPCA 15 também teve uma desaceleração, a gente pode ver o nosso Ibovespa aqui respondendo muito bem hoje, né? Vamos aguardar fatos e dados, vamos aguardar o dado sair para aí sim a gente acompanhar a movimentação do mercado. Então, isso pode gerar bastante oportunidade. Fiquem atentos, beleza? Às 9h30 da manhã, a gente tem aqui encomenda de bens duráveis, né? Lá nos Estados Unidos. Então, esse é um indicador também bem importante que vai ditar como vai ficar os futuros americanos, né? E lembrando que os futuros americanos podem pesar também aqui no nosso Ibovespa. Então, nós temos a janela de 10 da manhã, que é a abertura do nosso Ibovão da Massa, e 10h30 da manhã o Ibovespa começa a tomar mais direção, porque abre a bolsa americana, então a liquidez começa a aumentar no Ibovespa também, não só no Ibovespa, mas no mundo todo, beleza? Bom, tirando isso, nós temos aqui as vendas de casas novas, né? Que pode não fazer tanto preço. O que vai ditar hoje o dia é basicamente a ata, né? E a inflação, a prévia da inflação aqui no Brasil, e a encomenda de bens duráveis que podem vir a fazer preço na Bolsa, no nosso Ibovão da Massa, né? E também lá nos futuros americanos. Beleza? Bom, estamos aqui bem com o tempo. Vou trazer aqui, vamos falar da nossa Vale? Vou trazer a Vale aqui, porque muita gente perguntou, e também é a nossa principal empresa, né, ali na carteira do Descomplicando. Vou trazer aqui rapidamente para vocês e depois eu boto o gráfico que eu estava analisando ontem com o Renan. Beleza? Bom, Vale continua na ponta baixa do caixote, né? Então, se a gente olhar aqui, igualzinho nosso Ibovespa, só de uma maneira contrária, né? Se a gente olhar essa... Deixa eu tirar essas linhas aqui. Se a gente olhar nesse período, a gente vê a Vale bem lateralizada, né? Então, aqui é muito mais pela questão da China, né? A China estava no mercado fechado, não tinha questão lá, estava aquela questão do programa Covid zero. Então, isso impactou bastante nas importações, né, de minério de ferro, na construção, na construção lá, né, a parte imobiliária, né, da China. Então, isso acabou impactando no minério de ferro. Impactando no minério de ferro, Vale acaba sofrendo um pouco mais. Com o minério de ferro tendo um crescimento, Vale tende a segurar aqui embaixo, na ponta baixa do caixote, e vir buscar a ponta alta, né? Então, para a galera
que fica com medo ali de Vale, né? A Vale está na nossa carteira recomendada lá do Cashflix, que é da Cashwise, certo? Então, na minha opinião, tem aqui na opinião dos analistas, né? Tá num ponto bom ali de compra, beleza? Bom, deixa eu trazer aqui o que nós estávamos analisando ontem. Vou deixar aqui bem grandão. O que eu trouxe aqui, né? Mais um comparativo, né? Nós temos aqui o IFIX, né? Nessa ponta alta aqui, o IFIX. E nós temos essas duas outras linhas que são os DIs, né? Nós temos o DI futuro, né? De curto prazo. E nós temos aqui o DI de 5 anos, né? Daqui a 5 anos, então para 2028, né? O de 2028 está até um pouco mais alto, né? Do que o de 2023, né? O atual. E o que a gente vê? Uma correlação negativa, né? Entre IFIX, o índice, né? Que são dos fundos imobiliários, e a taxa de juros, certo? Então, quando a gente vê essa taxa de juros caindo, a gente vê que o IFIX começa a subir, beleza? Então, isso pode gerar oportunidades para a compra de alguns fundos imobiliários. Mas lembre-se, não deixem de conversar com os seus assessores, de analisar e ver se você tem perfil para o ativo, certo? Não vejam, o Vinícius mandou comprar fundos imobiliários. Não, e até porque não é qualquer fundo imobiliário que você vai botar na carteira. Tem todo um estudo, todo um equilíbrio para você poder equilibrar a sua gestão de risco. Lembre-se que quando você vai fazer um investimento, você tem que olhar 3 pontos: liquidez, risco e rentabilidade, beleza? Analisem isso tudo e isso tem que estar muito alinhado com o seu perfil de investidor. Show? Bom, deixa eu voltar aqui para o meu rostinho lindo, para a gente fechar esse giro de mercado de hoje, certo? Então, muita atenção, fiquem atentos às 8 horas da manhã que vai sair a ata do Copom. Muita coisa vai estar ali nas entrelinhas, o mercado vai digerir isso, tem espaço para digerir até às 10 horas da manhã, né? E começar a tomar suas decisões ali, começar a montagem de carteira, e às 10h30 da manhã tem uma direção muito mais clara, né? Onde entra mais volume financeiro, e isso dá mais direção e mais pressão no Ibovespa, beleza? Então, forte abraço, pessoal, muita atenção no capital de vocês e até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!